Comigo Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós estamos em Efésios essa semana, não estamos? Efésios 4, versículo de número 11. Aleluia. Glória a Jesus. Você que está pela internet também, acompanhe essa mensagem. Depois vai estar, se você quiser acompanhar essa mensagem depois e indicar ela para alguém, dá a data de hoje. Ela está no YouTube, no Meuvan Global, na data de hoje. Culto do Meuvan, domingo à noite, datado no dia de hoje. Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do serviço. Para que mais? Para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo as justas operações de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cara, isso é só isso. É isso, a igreja existe para isso. É só para isso, irmãos. Eu estava hoje meditando. Ontem nós fomos num casamento, eu e Iraci, num casamento de um parente lá em Joinville, casamento à tarde. Botamos a nossa roupa de casamento, né? Nos vestimos de crente e fomos no casamento dos crentes. Aleluia. E eu vim pensando no carro. Se a gente está um borbulhão, né? Eu cheguei aqui no culto agora, ele assim olhou para mim e disse: onde é que tu estás agora? Eu digo: agora eu já subi, já estou em outro lugar. Eu estou na Via Láctea já. Estou quase chegando. Às vezes assim eu tenho que me controlar, porque às vezes eu estou em família, irmãos. Hoje foi um dia que a gente almoçou em família, Dia das Mães, e às vezes eu saio dali. Mas não é sair porque eu sou desligado, ou porque sou irresponsável, não. Eu começo a pensar em algumas coisas da Escritura e eu viajo. Aí alguém fala, eu digo: hã? Sabe aquele pintinho amarelinho que pôs aqui na minha mão? Fico mais ou menos assim. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, eu não tenho problema de lidar com as coisas do céu. Acho que ninguém tem, né? Acho que o nosso problema é lidar com as coisas da terra. E hoje eu estava meditando nesse texto. Eu fiquei pensando: gente, por que a gente tem tanta dificuldade de suportar a verdade? E o Senhor me disse uma coisa, Ele disse assim: muitas vezes vocês não suportam a verdade porque não há verdade em vocês. Aquilo entrou como um punhal no meu peito assim, me rasgou, me fez chorar. E eu sei que Deus, o Deus que nós servimos, Ele não nos ofende. Ele é lindo, maravilhoso. Mas Ele fere a gente para nos mostrar onde estão os erros. E muitos de nós, irmãos, nós falamos muitas coisas que nós sabemos, né? Nossa equipe aqui, graças a Deus, eu tenho uma pastorada aqui, homens e mulheres que são estudiosos das Escrituras. Mas muitos de nós estamos falando o que sabemos, mas não muitas vezes o que Deus está falando. Porque para mim revelação é você pegar o que Deus disse e trazer aquilo que Deus disse
para os dias de hoje, para revelar aquilo que Deus está dizendo, baseado naquilo que Ele disse. Por isso que eu não posso inventar coisas que não estão nas Escrituras, porque tudo que Deus está dizendo, Ele já disse para um outro povo, numa outra época, uma história. Como o Fábio disse aqui no CTM, a Bíblia nós estamos inseridos na história de Deus. A história é de Deus, a palavra é de Deus, nós somos de Deus. Mas às vezes nós queremos encaixar Deus na nossa mentalidade, na nossa pequenez humana. E se nós estivermos comprometidos com aquilo que nós queremos ouvir, certamente nós não estaremos comprometidos com aquilo que Deus quer dizer. Nós estamos esperando Deus falar uma coisa que muitas vezes Deus não quer dizer aquilo para a gente. E você vai perceber que a maioria das vezes você prepara e você acha que descobriu algo. A gente descobre algo. Descobriu, meu Deus, que palavra é essa, que revelação. A gente anota, escreve, faz livros e daqui a pouco no mesmo texto, meses depois ou anos depois, você lê de novo, parece que aquilo abre mais um leque. Então, com essa fartura de alimento, irmãos, com essa fartura de comida, esse menu à moda da casa, para que a gente fica inventando moda? Para que a gente fica preso em metodologias? E metodologias funcionam? Funcionam. O problema é que nos transcursos das metodologias, pessoas são mortas, povos são empobrecidos, casamentos destruídos, crianças abandonadas, ministérios corrompidos, líderes desviados. Porque a gente vai soltando a fartura da comida, que é a revelação da sua palavra, que é os estudos das Escrituras, para viver uma vida que parece que Deus aprendeu comigo. Deus foi no meu culto, eu estava pregando e convidei Deus para aceitar Jesus. Diz Deus, o senhor está desviado, o senhor precisa aceitar Jesus hoje. Às vezes eu penso que isso está muitas vezes tomando a nossa mente. Eu vim aqui nessa noite com uma palavra para te dizer, meu irmão querido, diga não a todo caminho que transgride o Evangelho de Jesus. Amém. Se você quer crescer no Evangelho, diga não a todo caminho que transgride ao Evangelho de Jesus. Não aceite as mesmas ofertas que Jesus rejeitou. Não aceite. Hoje Satanás tem adotado os mesmos métodos que Jesus rejeitou. Garantias de poder, de influência, de domínio, sucesso por conveniência. É isso que o diabo tem oferecido para muitos cristãos hoje. Sucesso por conveniência, por influência, por domínio, garantias de poder. Se tu me adorares, eu vou te dar isso. Se tu fizeres, você vai crescer aqui. Irmãos, estar debaixo da ordem divina é rejeitar tudo que Jesus rejeitou. Essa obra que nós estamos inseridos como igreja tem que ser do jeito de Jesus. Só tem um jeito de Jesus te usar, é do jeito dele, e não debaixo das ofertas do diabo. Nós não podemos aceitar as ofertas do diabo e achar que estamos servindo Jesus. Então não deixe que o sistema dite a forma que você deve seguir Jesus. Não deixe que o sistema dite a forma que você deve seguir Jesus. E eu quero profetizar, eu quero declarar em nome de Jesus. Eu não estou falando isso porque eu quero isso, eu estou falando porque eu estou carregado disso. Você vai ver a partir desses dias muitos sistemas, principalmente cristãos evangélicos, estão desmoronando. E nós vamos ter que voltar ao evangelho simples de Jesus Cristo, o evangelho das lágrimas, o evangelho da coerência, o evangelho do quebrantamento, o evangelho que acabava o culto, a gente embarcava no carro, a gente não sabia se ia para casa ou se ia para o monte orar mais.
Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo: não deixe que profissionais da fé dite a forma de seguir Jesus. Não deixe que o sistema dite a forma de seguir Jesus. Os sistemas estão desmoronando. Por quê? Porque todo sistema e toda metodologia tem prazo de validade. Mas o Senhor não. O Senhor diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Aleluia! Só o Senhor tem a capacidade de fazer nova e manter o mesmo chão. Só o Senhor tem a capacidade de fazer algo novo e manter o mesmo fundamento. Só o Senhor tem a capacidade de fazer algo novo e manter o mesmo alvo. O problema é que muitas pessoas vão colocando coisas novas na sua jornada, vão perdendo o alvo, vão perdendo a origem, vão perdendo o norte. Só Jesus tem o poder de trazer novas todas as coisas na sua vida e fazer coisas esse ano que você não viveu ano passado, sem você perder o alvo da chegada. Só Jesus tem o poder de fazer algo na sua vida e você não perder a mesma paixão da origem, a mesma fome da origem, a mesma necessidade que você tinha de estar com Jesus. Só Jesus tem a capacidade de te dar métodos, de te dar estratégias, sem você perder a fome e sede de justiça. Nós cantamos hoje aqui, os meninos do louvor, as meninas cantaram que nós queremos justiça. Só Jesus tem essa capacidade, Jefferson, de nos mostrar um caminho de justiça. E a gente não perde o chão, não perde o fundamento. Jesus tem a capacidade de nos tirar do chão, de fazer a gente voar sem perder o chão. Ah, meu Deus! Quando o Senhor ofereceu um reino sacerdotal, lá em Êxodo capítulo 19, versículo de 1 a 6, eu não vou ler, eu vou ganhar tempo, depois de você ler, Êxodo 19, de 1 a 6, quando o Senhor tirou o povo do Egito, trouxe para o monte Sinai, para o monte de Deus, e falou para o povo: olha, eu quero que se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão meu sacerdócio real, minha nação santa. Sacerdócio. Agora, por que Deus ofereceu um sacerdote? Por que Deus ofereceu um sacerdócio? Porque sacerdote era uma posição privilegiada e altamente influente na cultura do Egito. Deus estava dizendo: eu dou para vocês um sacerdócio real, não aqueles que vocês viram. Eu vou dar um sacerdócio real. E deixa eu te falar uma coisa: sacerdote era a posição, depois de Faraó, mais privilegiada e altamente influente na cultura do Egito. Quando eles chegam diante do Monte Sinai, o Senhor diz: vocês vão ser o meu sacerdócio real. Não tem nada a ver com aquilo que vocês viram lá. E quando Deus os resgatou, Deus disse: vocês serão o meu reino de sacerdotes. Vocês serão os sacerdotes, o reino de sacerdotes, sacerdote de todos os santos. Não se trataria mais de um individualismo arrogante. Sacerdócio real não é um individualismo sacerdotal arrogante, irmãos. Não é um homem arrogante na frente de tudo e de todos, não. É o sacerdócio de todos os santos. Verdadeiro sacerdócio para mim é aquele que compartilha o seu sacerdócio. É aquele que deixa o rio correr na congregação, aonde todos que praticam a mesma fé, que obedecem a mesma causa, podem exercer o mesmo sacerdócio. Sacerdócio é uma confissão de mutualidade, é a disposição de guiar o outro, enquanto você mesmo segue Jesus. Eu não posso querer guiar o outro e eu não querer seguir Jesus. Porque se eu não sigo Jesus e quero guiar o outro, eu vou usar estratégias para guiar o outro. Está me entendendo? Se eu que quero guiar não sigo Jesus, eu vou usar estratégias de manipulação para guiar o outro. Ou seja, eu vou querer vender um produto que nem eu mesmo compro. Eu vou querer fazer uma coisa que eu não acredito nela. Então, sacerdócio é a confissão de mutualidade, é a disposição de guiar outros enquanto você mesmo segue Jesus, é a disposição de ajudar, de animar, de falar e de agir em nome de Jesus. Isso é sacerdócio. E também de ser guiado, animado e desafiado por outros.
Porque também você não é porque eu sou o sacerdote, você não pode ser guiado pelos outros. Vai ter dias que outras pessoas vão guiar você. Não, mas eu sou o pastor presidente, não importa. Mas eu sou o chefe geral. Mas você pode guiar outros. Sansão cego, perdeu a visão, desobedeceu, perdeu a visão. Um garoto guiou ele pela mão e colocou ele no meio das duas colunas no templo de Dagon, em Juízes, não, está em Juízes capítulo 5, por ali, né? Está na Bíblia. Não, capítulo 16, versículo, está na Bíblia. Juízes capítulo 16, versículo, está na Bíblia. Então isso é reino de Deus. Jesus só passava e dizia: segue-me. Ninguém fazia curso para seguir Jesus. O caminho de Jesus nunca pôde ser imposto nem mapeado, porque Jesus vai pedir uma coisa para você que não vai pedir para você. Tem coisas que você está trabalhando para se livrar que Ele não. Tu não pode ter uma receita de bolo. O que nós temos é estudos estratégicos para todos, ensino estratégico para todos. Mas todo mundo aqui tem um fantasma, irmão, que está querendo se livrar. Tem ou não tem? Às vezes é mais do que um, às vezes é uma tropa. Oh, meu irmão, às vezes é 70. Sabe aquela parábola que Jesus diz que saiu e volta mais 7? Meu Jesus, está faltando cômodo na casa. Só Jesus só dizia: segue-me. Tá, mas vou seguir, daí? Querido, se você não tem coragem para seguir Jesus, não adianta ter vontade, porque você vai precisar de coragem para seguir Jesus. É, pastor? É. Por quê? Porque vai ter dia que você não vai ter vontade, mas você já fez uma aliança. Vai ter dia que você vai querer outras coisas dessa terra, mas você tem uma aliança e você tem prioridades. Vai ter dia que você não vai ter sentimento. Você vai acordar e dizer assim: por que eu fui me meter nesse negócio chamado igreja? Crente só incomoda Jesus. Tem dia que você vai acordar de manhã e tudo que você não vai querer é ser crente. E não vem com espiritualidade para cima de mim não, irmão, por favor. Respeita a polícia. Todo mundo aqui tem dia mau, tem dia difícil. Todo dia aqui. Eu já passei a igreja umas 30 vezes, já peguei de volta. Por quê? Porque isso é um vício, irmão, uma coisa. Você não se livra do chamado de Deus. Por quê? Porque o chamado não é seu, é você que é do chamado. Você pensa que o chamado é seu? Não é. Você que pertence a Ele, não é Ele que te pertence. Amém, querido? Então não adianta. O Espírito de Deus, Ele quer restaurar a nossa atenção desses dias.